obrigada pela tua pronto atendimento, né, da gente bater esse papo, né? O nosso podcast enquanto LN é compartilhar experiências. Perfeito. E aí a gente vinha pensando assim, quem que pode ser o próximo, né? E eu queria muito uma mulher, né? Até falei pra ti. E eu venho acompanhando muito a tua trajetória e até pelas pessoas que a gente tem em comum. Sim. Principalmente depois daquele almoço que a gente teve que foi super agradável, né? Sim, é verdade. Do quanto você inspira, do quanto você tá sempre muito antenada, buscando, e eu te acompanho no Insta, te acompanho no Face, vejo as tuas lojas, né? E as pessoas às vezes elas olham de fora e elas têm aquela falsa ideia assim de que sorte que ela teve, né? E tu super jovem, né? As pessoas não percebem a quantidade de esforço, né? E a quantidade às vezes de inseguranças, de tudo que passa pela cabeça de quem empreende, né, Luísa? É verdade. Eu quero te agradecer pelo convite. É um prazer poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, né, contigo, com as pessoas também. Acho que cada vez que alguém falar, tu me inspira, ou então me ajudou em certa questão ou em outra, nossa, eu fico extremamente feliz. Eu acho que cada um aqui na Terra tem um propósito que não é só fazer o negócio acontecer e sim poder ajudar as pessoas. Então eu tenho muito forte isso no meu coração. Então sempre que alguém me convida eu vou mesmo porque eu realmente gosto disso. E em relação a esse negócio de sorte, todo mundo pensa, nossa, que sorte, né? Nossa. E as coisas que a gente compartilha nas redes sociais, ela é basicamente a ponta do iceberg. Mas existe muita coisa por trás e muita coisa por baixo que a maior parte das pessoas não vê e a gente acaba não falando e não compartilhando. Inclusive, algumas vezes até eu compartilho algumas coisas. Hoje deu isso errado, né? Legal. Hoje, poxa, são 11 horas da noite, eu tô chegando no trabalho agora, mais de 12, mais de 14 horas trabalhando. Então, às vezes as pessoas têm aquela sensação de quando, eu vou ter empresa para ser bem sucedido, para trabalhar menos, para ser mais tranquilo. E é completamente o oposto. E a maior parte das pessoas não tem nem a mínima noção disso, né? Então eu acho que a gente como empresário, como empreendedor, tem a obrigação de realmente mostrar qual que é a realidade. Compartilhar Isso. Os erros e acertos, Com né? certeza. Quantos anos que tu começou a empreender? Empreendedor, na verdade, eu acredito que é um estado de espírito. Independente se você estiver trabalhando, no caso, como funcionário em uma empresa, ou se você for dono da sua empresa, você pode ser empreendedor de qualquer forma, né? Isso é o que eu acredito. Mas eu te digo assim, que eu comecei como empresária e depois eu me transformei em empreendedora. Né? Eu acho que assim, empresária quando eu compro uma uva por 2 e vendo por 4, né? Empreendedora é quando tu pega aquela uva, tu faz um vinho, né? Tu consegue vender por um valor agregado melhor, tu oferece um benefício para o teu cliente. Então é quando tu pensa um pouquinho mais à frente, quando tu realmente se preocupa com a dor do cliente, né? Em fazer o melhor possível com aquele recurso que tu tem, né? Então aquele negócio, faça o que você pode com o que você tem. Não é porque eu tenho uma empresa, eu não tenho uma empresa multimilionária, então eu não posso fazer acontecer. Não é assim que funciona, né? Com o que eu tenho, eu posso fazer muita coisa. Exatamente. Quando a gente começou com a loja, com as redes sociais, por exemplo, a gente começou lá no Orkut, depois foi pro Facebook, né? Nossa, então, que ano isso? 2008. E assim, foi na época do Facebook que as postagens começaram a bombar e que a gente realmente começou a ter bastante destaque na cidade por conta, né, da visibilidade. Na época, as minhas fotos, eu fazia, no caso, as fotos no chão mesmo, né? E eu não tinha nada de orçamento, absolutamente nada. Minha mãe é o financeiro da empresa e eu sou comercial. Então, eu pedi alguma coisa, mãe, sei lá, libera aí uns 50 reais, alguma coisa assim, pra eu poder comprar alguma coisa de decoração. Não, tu não tem nada. Se vira com o que tu tem. Pra começar, Facebook ninguém hoje em dia tem, né? Então, eu não sei nem se isso vai dar resultado. Se vira com o que tu tem. Sabe o que eu fiz? Eu comprei um pallet por 10 reais. Comprei uma florzinha, por acho que uns dois galinhos de florzinha por R$1,99 cada um. Peguei um vidro de conserva. E aí comecei a bater as fotos dessa forma. Com um pallet, um vidro de conserva e algumas florzinhas e os looks da loja. Só que muito bem montado, com um filtro bonitinho. E foi assim que a gente começou, né? Então hoje, tudo bem, a gente tem 4 lojas. Mas naquela época, a gente tinha uma loja, que era a loja do Floresta, dividida com uma cortina de pano, né? No meio, porque não tinha nem dinheiro para fazer uma parede. E assim, a gente começou fazendo com o recurso que a gente tinha, que era aquilo no momento, entendeu? Então eu acredito que empreender é isso. Não deixou de fazer por conta disso, né? Exatamente. Quantos seguidores tu tens hoje no Insta, por exemplo? 83.400 e 124 mil no Facebook. Esses seguidores, eles rendem uma média de 2 milhões de impressões semanais. De 2 milhões a 2 milhões e 500 mil impressões semanais. Tu mede isso também? Sim, tudo.
Não tem como, hoje em dia não existe eu acho, existe métrica para tudo. E tem que ser medido, tem que ser acompanhado, né? Caiu alguma coisa, opa, qual que é o plano de ação para amanhã ou para hoje, de preferência, para poder melhorar isso daí, entendeu? 11 anos, 4 lojas. Sim. E com planos de crescer. Sim, com certeza. Quem te inspirou nesse início? Você começou com a tua mãe, né, Luísa? E as duas tendo papéis bem definidos, né? Sim. Sempre foi assim ou isso foi acontecendo? Não, na verdade assim, 2012 foi quando a gente abriu a primeira filial. 2012. E aí, nessa época, a gente contratou um consultor que ajudou muito a gente, foi fundamental na nossa trajetória no sentido de dizer assim, eu era do financeiro e ela do comercial. Ele pegou e trocou os papéis. Luísa, tu vai pro comercial e a Janete vai pro administrativo e financeiro. Ele falou assim, se um dia tu quiser assumir toda a empresa sozinha, tu tem que saber tudo. Então, tu precisa, né, ir para uma área que tu não tem tanto domínio, e eu realmente não tinha, eu era completamente números. Totalmente. O perfil que eu tenho hoje eu desenvolvi ao longo dos anos, mas eu não tinha esse perfil antes. E muito rapidamente, né? Foi assim, uns trancos e barrancos, né? Não vou dizer que foi super rápido, super fácil, né? Eu sou muito determinada, eu acho que isso me ajuda bastante, né? Isso me acaba... consigo chegar onde eu quero justamente por conta dessa determinação. Não, vai fazer, vai dar certo, vamos lá, sabe? É mais ou menos assim que eu penso. E contratou um consultor, ele definiu os papéis e aí você começou a circular mais no comercial. Isso. E aí, assim, junto com isso também, eu não parei de estudar, né? Então, normalmente a visão que as pessoas têm é que quem tem que estudar, fazer pós e tá à frente é quem tem carreiras em multinacionais. E não é assim. Eu acho que você, como empresário, à frente de um negócio, tem tanta responsabilidade quanto as pessoas que são, né, empregados. E então eu fiz o primeiro MBA de gestão comercial na FGV, fiz o segundo MBA de gestão do varejo também pela FGV. E era assim, terminava o MBA, dava 6 meses, um ano, começava outro. Fiz vários cursos durante esse período, né? Vários cursos. E que tu não ganha só em conhecimento, né? Isso. Ganha em referências, obviamente, até pelos professores, mas também ganha em networking, né, Sim, Luísa? Ganha em relacionamento. Aprendi muito, principalmente com a experiência dos meus colegas de sala, né? Então, tanto os cursos quanto as pós-graduações foi dessa forma. Aprendia com os professores e também aprendia com os colegas. Na minha primeira pós, sabe o que eu fazia? Eu lia a apostila inteirinha, porque a gente sempre recebia a apostila do módulo anterior numa semana antes, né? Então eu lia a apostila inteirinha, fazia o resumo da apostila inteirinha. Então quando eu chegava na aula, eu já tinha um resumo pronto de todo o conteúdo. Então eu chegava lá, os professores iam falando o que era mais importante, eu ia anotando no resumo, depois eu passava para todo mundo, né? Ajudava todo mundo a estudar também, e eu conseguia aprender muito com aquilo. Porque fazer método de ensino para ti já compartilhava com todo mundo. Exatamente. E assim, eu acho que quando tu quer realmente aprender alguma coisa, tu se acha realmente, né, cru naquilo, eu preciso aprender, tu tem que ir fundo, entendeu? Tem que realmente se esforçar e foi o que eu fiz na época, né? Eu sabia que eu era mais nova da turma, eu era mais inexperiente. Era mais nova da turma. Eu era mais nova da turma, eu era mais inexperiente, eu não tinha muito o que compartilhar com as pessoas, né, visto toda a experiência que elas tinham, então eu tinha que conseguir ajudar, contribuir de alguma forma, né? Foi o que eu consegui fazer na época. E tu comentou um pouco sobre essa diferença de ser empresária e empreendedora, né? Acho que tem até duas perguntas para te fazer nisso, assim. Quando que deu esse insight, assim, de trocar, quando veio essa coisa de o que eu vou ser quando crescer para ti, né? E da onde veio isso? Foi de dentro, né, de casa? Foi com alguém? Enfim. Eu acho que isso foi um processo, sabe? Quando eu estava terminando ali o terceirão, né, o segundo grau, eu fazia técnico de informática na Tupi. Então ali eu já descobri uma coisa, que eu não queria aquela vida para mim. Que legal. Programação, assim, para mim, nossa, é uma coisa assim fora do comum que eu não quero trabalhar. Não tinha certeza que eu não queria trabalhar com isso na minha vida. E é um caminho muito já importante, saber o que tu não quer. Com certeza. Às vezes as pessoas se preocupam só em saber o que elas querem, exatamente, né? Então eu acho que às vezes é mais fácil tu começar pelo mais fácil. Que é o que eu não gosto. Exatamente isso. E aí, como a gente tinha um negócio próprio lá, na época meu pai e minha mãe tinham recém-separado, a minha mãe tava com a loja pela metade, dividida com uma cortina de pano. Eu pensei, bom, já que tem um negócio próprio aqui, vou tentar, né, ver se eu consigo me adaptar, né, em alguma coisa aqui. E aí, na época, assim, ficar em piso de loja, vendendo, atendendo, eu não gostava, eu tinha certeza daquilo. Eu pensava assim, eu queria
sei lá, pensar mais no negócio. Esperar o cliente ali parecer que... Não, pra mim eu não gostava, eu ficava assim, angustiada, não era o que eu queria. Eu queria pensar além daquilo, sabe? Só que eu entendi que para eu conseguir pensar além, eu precisava fazer o negócio crescer antes, né? Para eu conseguir cuidar das estratégias, cuidar, né, de uma parte um pouco diferente, eu precisava que o negócio ganhasse corpo. Então, para isso foi que eu comecei a estudar, para entender, né, quais são os processos, como que eu poderia fazer para ganhar corpo, o que é importante dentro de um negócio. Então, foi aí que eu comecei a estudar. E aí, tudo que era importante, por exemplo, uma coisa, né, essencial para meu setor é o visual merchandising, que é a apresentação da loja. Então, fiz cursos disso, pesquisava, né, sempre, ia atrás. Então, como eu sempre fui muito determinada, eu acho que isso me ajudou bastante, sabe? Eu era obcecada por melhorar o negócio. E lá atrás, teve alguém que te inspirou? O próprio Omar, que também, né, participou do podcast anterior, ele me inspirou muito. Já né? eram amigos? Já super... A gente se conheceu faz uns 10 anos, mais ou menos, e ele me ajudou muito na minha trajetória, me inspirou demais. Ele é inspirador, né? Super, super, super. E aí, ao longo dos anos, eu tive várias referências, dependendo da época, assim, né? Tipo, hoje, por exemplo, eu curto muito o pessoal da galera das startups, né? Alfredo Soares, Thales Gomes, o Bruno Nardon também foi o co-criador da RAP, que trouxe para o Brasil. Eu, inclusive, em julho, fiz um curso com eles em São Paulo, que eu achei fantástico. Então, a forma de gestão, o que eles pensam, sabe, me inspira muito. Então, eu sempre procuro velocidade, né? a velocidade, sabe? A forma simples, criativa de fazer negócio. Eu acho, assim, sou extremamente fascinada por isso. Então, eu acho que cada fase da tua vida tu acaba tendo alguma referência, né? Exato, vai moldando também, né? Isso, exatamente isso. Qual é o teu livro de cabeceira hoje, Luísa? Meu livro de cabeceira? Nossa, essa pergunta é difícil. Pode ser um Kindle. Eu leio bastante livros. Um livro que eu achava que era meio motivacional, assim, mas me surpreendeu, que eu achei bacana, Seja Foda, do Caio Carneiro. Que legal, leu esse livro. Li esse livro esse ano. Eu vou te dizer os últimos que eu li, né? Aí eu li também O Poder do Hábito, que eu achei muito bacana. Eu não lembro quem é o autor agora, mas eu gostei bastante. Amarelinho, né? Isso, amarelinho. O Bora Vender também, do Alfredo Soares, que é um dos caras que eu sigo. Ele é sensacional, assim, a história é realmente inspiradora. É muito legal, muito bacana. Livros que tu recomenda? Sim, os últimos que eu li são esses aí, eu recomendo porque realmente vale a pena. Tem o Nada Easy também, que é o do Thales Gomes, que foi... Nada Easy. Nada Easy é o nome. Ele criou Easy Taxi, né, expandiu para 35 países e vendeu. E hoje ele tem a Singu, que é a Débora Seco, é sócia dele, inclusive entrou faz pouco tempo, que é um aplicativo de beleza na região de São Paulo. E eu acho que tem no Rio também. Então eles têm uma visão muito bacana de empreendedorismo também. E, Luísa, assim, ó, quem hoje, assim, tu tem um público muito cativo, né? Sim. Tem seja o teu cliente, as pessoas que te seguem, e tu deve imaginar, assim, o quanto tu influencia essas pessoas, né? Como é que você se imagina sendo percebida, assim? A gente tem essa ideia de batalhadora, eu vejo assim, acabou de casar e não para nem um minuto, né? Já tem novidade, né? Já. Mas principalmente essa questão assim de como é que as pessoas, como é que tu percebe que as pessoas te veem e o quanto isso para ti te nutre também? Quanto, deixa eu fazer mais, deixa eu mostrar isso. Sabe que isso é uma pergunta bem interessante, porque eu normalmente não paro para pensar sobre isso, assim. Eu sou uma eterna insatisfeita no sentido de eu acho que sempre dá para melhorar, sabe? Eu acho que sempre tem como evoluir, como pessoa, como negócio, né? Em todas as áreas da vida. Então, eu sempre busco isso. Eu não sei, não é uma insatisfação, é um negócio dentro de mim que parece que é um buraco que não tem fundo e, sabe? Não consigo parar. Então, cursos também, eu acabo um, já quero fazer outro, sabe? Lógico, sempre procuro aplicar o que eu aprendi. Mas, enfim, eu gosto bastante disso. E eu fico muito feliz quando as pessoas me falam, nossa, tu me ajudou com isso, me inspirou com aquilo. E tu tem esse feedback nas redes sociais? Super, 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 assim. Tanto quando dou palestras, quando compartilho dicas nas redes sociais. Às vezes até eu penso, vou compartilhar isso. Mas não, mas é tão, sei lá, às vezes tão simples, tão trivial. Mas eu penso, não, eu vou compartilhar porque eu acho que isso pode ajudar alguém, né, em alguma coisa. 10 mil curtidas. As curtidas da loja, assim, são bem expressivas, né? A minha rede social, eu não uso nenhuma estratégia, assim, nossa, eu quero crescer tantos seguidores, não.
A minha rede social eu uso, né? É uma radiografia lá. Eu uso pra mim, eu posto que eu tenho vontade, eu não tenho estratégia, vou postar essa foto tal hora pra dar mais curtida, não. Assim, é uma coisa que eu levo muito tranquilo, assim, muito pra mim. A rede social da loja já é completamente pensada pra poder melhorar e aumentar o engajamento, né? Os conteúdos, tudo. E uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é que se você não for obcecado pela dor do cliente, né, o negócio vai acabar... teu negócio vai acabar sendo esquecido, vai acabar sendo dispensado, né? Sendo substituído. Exatamente. Então, isso que a gente busca, sabe? Sempre tem esse feedback muito rápido da rede social. Isso é uma das coisas que eu mais gosto. Que desde que a gente começou, esse feedback muito rápido da rede social ajudou a gente a crescer muito. Então, tu faz uma cocriação de valor com o cliente através do teu negócio. E né? rapidamente. E rapidamente. Então, isso eu acho fantástico. E assim, se hoje tu voltasse lá há 11 anos atrás, né? O que tu faria de diferente, assim, Luísa? Nossa, eu faria muita coisa. Eu vejo que quando a gente é mais nova, às vezes é mais imatura, né? Então, tu acaba focando em coisas que não vão te levar a lugar nenhum, né? Então, por exemplo, sei lá, que algum funcionário, digamos assim, algum colaborador faz alguma coisa que tu não gosta, né? Às vezes tu passa mais tempo ressentida com o que ele fez do que focada em resolver o problema. Abstrair, vamos lá. Abstrair. O que eu penso hoje, né? Tá, aconteceu isso que não foi legal, que não foi bacana. Tá, qual que é o melhor resultado que eu vou ter, né? Diante da situação que eu tenho que tomar, diante da decisão que eu tenho que tomar. Melhor resultado que eu vou ter é fazendo isso. Independente da minha vontade, do que eu sinto, do que eu penso, entendeu? Então eu vou procurar fazer sempre o que for melhor para a pessoa e para o negócio. Entende? Então, eu acho que quando tu é mais nova, tu acaba sendo um pouco mais egoísta, tu não consegue pensar e entender o quanto é importante isso. Então, acho que esse é um fator. É um fator. Esse é um dos conselhos que eu daria para mim há 11 anos atrás. E hoje, assim, eu tô novinha, tô pensando em empreender e tem aquela falsa ideia de que se precisa de muito dinheiro para empreender e quando a gente tem que ter uma boa ideia, né? Sim. E, enfim, vários elementos, né? Que conselho que tu daria? Seja funcionário primeiro. Vá para uma empresa, né? Seja um ótimo funcionário, no sentido assim de poder ser promovido, sabe? Cumpre horário, faça o seu melhor e assim, dê o sangue pela empresa. Quando você fizer isso, aí você vai estar pronto para sair e empreender. Isso é o que eu penso hoje. Se eu tivesse, isso é o conselho que eu daria para mim também lá atrás. Eu acho que eu poderia, muitos erros que eu tive, né? Muitas coisas, poderia ter reduzido se eu tivesse sido empregado, né? Tipo, tivesse sido empregada, trabalhando para uma outra pessoa, né? Entendendo as dores do negócio dessa pessoa, eu acho que eu conseguiria ser uma profissional muito melhor já de cara, assim, quando eu saísse. Então, essa é a minha dica. Boa parte das empresas hoje em dia não dá certo, porque o que acontece? A pessoa, às vezes, é um colaborador mais ou menos, né? Eu não aguento mais o meu chefe, eu vou sair e vou abrir uma empresa. O que acontece? A empresa normalmente quebra, né? Então, se tu não conseguir ser um bom colaborador, independente do teu chefe, independente da empresa, o importante é o teu papel, né? É o quanto eu tenho consciência do meu papel ali, o quanto realmente eu contribuo, independente daquele negócio ser meu, né? Exatamente. E eu acho assim, os momentos de dor são os que tu mais cresce. Então, assim, poxa, eu tô numa empresa que não me valoriza, que meu chefe não é legal, né? Nossa, tô em dor, tô em sofrimento. Tá, mas o que consegue aprender com aquilo, né? Eu acho que aí estão as suas maiores lições, para tu realmente poder sair e fazer a diferença. E valorizar aquele momento, né? Exatamente. Ontem eu estava com um grupo de profissionais e falando um pouquinho sobre protagonismo de carreira, né? E eu vejo as pessoas assim, eu vou fazer pouco porque eu ganho pouco. Eu ganho tão pouco aqui. E a gente, às vezes, olha para aquele jogador de futebol que está no início de carreira, né? Ele ganha pouco, mas não é por isso que ele vai fazer gol contra. Exatamente. Na verdade, ele vai fazer muito, vai tentar se destacar muito, para que ele possa ser valorizado, ser reconhecido, né? A cultura, às vezes, das pessoas é um pouco errada na minha concepção, no sentido de as pessoas primeiro querem o bônus, para depois ver se o ônus vale a pena, né? Exatamente. Então, eu quero ganhar muito, eu quero ser valorizado, eu quero um ótimo salário. Tá, mas e a tua parte, como é que tá? Não, tá bem. Será que tá bem mesmo? Sabe? Então, eu quero os direitos, eu não tô afim dos deveres. Exatamente isso, exatamente isso. Então, eu acho que esse é um desafio hoje em dia para quem, enfim, empreende, né? Quem quer empreender, seja no negócio próprio, dentro da própria organização, né, Luísa? Isso, exatamente. E uma coisa que é muito, assim, que a gente leva como uma cultura, um valor lá dentro, tipo verdade com amor, né? A gente é extremamente direto
papo direto e reto, assim, extremamente verdadeiro em relação ao que precisa ser falado, né? Então não tem, eu não vou falar porque eu tô com medo, tadinha, ela vai ficar chateada. Não, eu penso assim, quando não tenho filhos ainda, né? Vou ter em breve, mas ainda não tenho. É verdade, é uma novidade. É uma novidade, completamente. Mas eu penso que pra tu educar uma pessoa, tu precisa às vezes dar umas palmadinhas, precisa puxar a orelha e precisa dar muito amor. Então, basicamente, essa Esse lógica, valor que leva pra dentro isso, que a do gente teu leva pra negócio. dentro. Então, cada vez que eu vou, às vezes, puxar a orelha de alguém, conversar, dar um feedback construtivo, que eu não gosto nem de falar feedback negativo, Sim, é dessa forma, né? Porque quando ele é com amor, independente daquele momento, ele vai ser construtivo, né? Sim. Ele vai. Tu tocou num assunto bacana, né? Aham. Maternidade. Sim. Como é que tá o coração pra isso? Era um desejo que tu já tinha, já vinha... Era um desejo que eu tinha planejado para ano que vem, né? E aí acabou que aconteceu um pouquinho antes do planejado. Então a minha primeira reação foi desespero, sendo bem sincera. E aí, depois que passou aquelas primeira, segunda semana, eu já comecei a enjoar, enfim, né? Tem todos aqueles desconfortos do início, né? Sim, que vão até os 9 meses. Porque eles vão mudando os desconfortos, mas eles vão acontecer. Então assim, o que eu aprendi com isso, né? Como é que eu consigo adaptar a minha rotina para poder dar o meu melhor diante da situação que eu tenho, né? Então, é basicamente isso que precisa fazer com várias situações no teu dia. Então, por exemplo, para eu conseguir trabalhar tranquila, sem enjoar muito, eu tenho que tomar remédio anti-enjoo de 2 a 3 vezes por dia. Vou lá e tomo, eu sei que eu preciso. É né? importante pro teu organismo. É importante pro meu organismo, é importante pra minha empresa, para as pessoas que estão à minha bem-estar. volta, pro meu bem-estar. Então eu tô fazendo o que eu preciso, adaptei algumas coisas na rotina, né? Às vezes não marco nada de manhã tão cedo, que é quando eu me sinto muito mal, deixo um horário mais tranquilo. Então naquele dia que eu tô me sentindo super bem, que eu consegui, né, chegar cedo na loja, eu já aproveito para estudar um pouco mais, para fazer outras coisas, mas aquele horário eu sempre procuro deixar um pouco mais livre porque eu sei que é um horário que é mais delicado, né? E aí, a partir do horário que eu me sinto bem, nossa, fiz viagem de compras semana passada, né? Acordava, sei lá, 4 horas da manhã, trabalhava normal. Quando eu me sentia cansada, sentava, né? Tinha as minhas limitações, mas vida normal. E é bem legal, Luiz, assim, ó. Maternidade é uma coisa muito, muito mágica, muito rica, porque a gente se transforma em benefício de outro, né? De outro serzinho. E de fato, ela te transforma, mas ela não te trava. Sim. Né? Ela te limita, né? Eu digo, agora eu enjoo, depois é a barriga, aí depois a gente se perde no espaço, né? E cansaço físico, enfim. Mas ano passado eu fiz uma viagem, eu fui fazer um seminário fora, fiquei 10 dias e estava grávida de 5 meses da Esther. Foi super tranquilo, né? Aqui era inverno, peguei verão, essas mudanças climáticas, assim, te baixa um pouquinho a imunidade, mas não precisa estar grávida para isso. Sim. Né? E às vezes a gente tem essa questão assim, tô grávida para tudo, né? Então, eu acho que não existe uma fórmula, né? Não é um receituário para ti, funciona para ti e para mim também, mas é uma coisa que a gente precisa encarar, que essas transformações, elas são normais. Sim. E que é uma questão de adaptabilidade, né? Claro. Eu estar afim disso, eu desejei isso, pronto, eu vou me adaptar. E eu acho assim, tudo depende da forma que você enxerga, né? Exatamente. Então o copo ele pode ser meio cheio ou meio vazio, depende da tua visão. Exatamente. Eu tô vendo como uma oportunidade, né? Então, por exemplo, a gente vai promover uma pessoa dentro da loja para vir pro meu lugar, né? Para ser supervisora das lojas, que vai, né, ter mais uma gerente também, no caso é uma gerente que a gente promoveu para supervisora, e aí vai abrir uma vaga de gerente também, então, olha só, tá gerando emprego, né, tá promovendo pessoas. Tá gerando crescimento. Tá gerando crescimento intelectual, né, financeiro, enfim, todas as esferas. Pessoal também, que eu acho que cada vez que o pessoal e o profissional, na minha opinião, eles andam juntos, né, não existe esse negócio de separar as coisas, eu acho que um influencia diretamente no outro. Então eu tô vendo como uma oportunidade, né? Eu acho que nada acontece por acaso, se for da vontade de Deus é porque tem que ser, então vamos se preparar para isso e enfrentar da melhor forma possível, né? E é maravilhoso, Luísa. Parabéns. Sim, obrigada, muito obrigada. Parabéns, vai ser muito gostoso. Eu acho que eu tô com 2 filhas, né? A Joana tá com 3 anos e 7 meses, a Esther com 8 meses e a gente se transforma e a gente percebe que tem espaço para melhorar sempre. Sim. Né? E a maternidade, eu acho que não só o processo, mas quando aquele serzinho nasce, assim, tu percebe, uau, eu posso fazer muito. Eu fiz
essa carinha linda aqui. Aham. Então vale muito a pena, vale todo momento e vale a gente entender que vale a pena fazer um mundo melhor para eles. Sim, com A certeza. gente fazer parte disso também. Eu acredito que eu acho que com a maternidade, o teu propósito, ele acaba se fortalecendo, né? Os valores. Os seus valores, tudo. Então, eu realmente estou ansiosa para curtir essas próximas fases aí. Eu acho que vai ser muito bom. Que bacana. Muita gente me disse, sabia, que a mulher realmente ela melhora muito com a maternidade. Então, e nos vamos anos lá. de terapia que eu fiz, eu não tinha filhos, né? E eu falava assim pro meu terapeuta que o ser humano ele tem um egoísmo natural, né? De proteção, enfim, que ele só trabalha de uma forma mais intensa, mais disruptiva na maternidade ou na paternidade, porque é um ser dependendo da gente, né? Eu lembro um dia a Joana sentadinha no sofá e de repente ela cai pro lado e meu marido fala assim, se a gente não levantar ela vai ficar ali. Ela depende integralmente da gente. Sim. Então, essa dependência faz com que a gente se esforce para ser melhor. Sim. Que bacana, Muito parabéns. Obrigada. E a gente vai poder um dia falar sobre maternidade É também, verdade. né? Super bacana aprender com você também, que eu sou, né, tô de 2 meses ainda, muito no início, então preciso realmente aprender com outras mães experientes, né? E que tem sucesso na sua vida, né, nesse sentido também, para poder também ser uma ótima mãe pro meu filho, né? E certamente esse bebezinho que vai vir, ele vai ser a melhor parte de ti, Luísa. Sim, é verdade. E mãe, a gente erra, mas a gente erra no desejo de acertar. Então também tá valendo. Tá, né? Então o aprendizado ele também acontece, sabe? E eu vou te dizer assim que tu vai construir a tua forma de maternidade. Então, assim, o Guilherme, ele vai se descobrir também o jeito dele de pai. Então, Sim. vai ser um momento muito bacana. Não, com certeza. Se permita, assim, sabe? Eu percebo, assim, que agora fazem 2 meses, né? Mas eu já percebi que eu melhorei como pessoa e ele também, sabe? Eu vejo mais preocupado, extremamente zeloso. Então, era uma coisa que eu não conseguia enxergar antes de a gente estar passando por essa fase, sabe? Aproveita os mimos da maternidade. Tô aproveitando. Você quer sentar aqui, né? Aproveita e senta e se permita ser cuidado. Quando perguntam, tá com vontade de comer alguma coisa? Tô. Quer chocolate? Quero. Exatamente. Né? Que legal. Luísa, assim, e quem sabe vem uma Luísa Modas Baby, né? Olha! Quem sabe? Já é uma... É? Mas já tá lá no meio, já tá comprando pra ti, já amplia uma loja já, né? Olha, não é nada impossível de acontecer, né? Vamos ver os planos futuros aí. Que legal. Eu te agradeço mesmo. Eu que te agradeço pela oportunidade. Muito bacana o bate-papo. Na verdade, essa troca, né? Porque não é só eu falando sobre a minha experiência, eu aprendendo contigo também, então... Muito legal, muito bacana. E certamente, assim, quem te ouvir vai perceber, assim, que com foco, com persistência, com determinação dá certo. Sim. Não é fácil, mas dá certo. E foco, normalmente as pessoas pensam assim, que é focar em uma coisa só. Eu acho que a parte mais difícil do foco é tu dizer não para todas as outras. É verdade. Mais um aprendizado. Então, às vezes tu focar em uma coisa é bom, mas tem tanta distração, tanta coisa que pode te fazer tu sair do foco, né? Então, eu acho que a parte mais difícil do foco é tu realmente abrir mão das outras coisas. Que legal, Luísa. Obrigada, viu? Eu te agradeço. Mesmo.